compositor. Então, uma pessoa que vem com um viés artístico, a originalidade e a subjetividade dela conta muito. Porque você é um compositor. Então eu vejo política como arte. Então eu quero fazer uma coisa marcante, muito própria. E eu não quero perder isso. O Pablo, ele quer fazer o que funciona. Então ele quer entender assim, como gravar um vídeo, como é que funciona um bom corte, como eu me visto da maneira ideal para estar presente aqui e ter o melhor impacto possível. Eu não sou esse cara. Nesse ponto é muito completamente diferente. Entendi. Agora vamos lá. Uma das grandes críticas da direita hoje é o judiciário. Você enxerga que teve excessos no julgamento do Bolsonaro? Sim. Você não nega isso? Nunca neguei. Na verdade, eu tenho, assim, uma... Bom, prossegue. Não, porque uma das grandes críticas hoje é o Supremo. Sim. E se você enxerga essas críticas que a direita faz ao judiciário? Vou até apimentar mais. A crítica a direita faz a mim também, pelas minhas posições sobre o próprio judiciário e sobre o próprio Bolsonaro. Quais posições? Vamos lá. Eu tenho certeza que o Bolsonaro tentou gestar um golpe durante o mandato dele. Tenho certeza que ele tentou fazer isso. Inclusive as provas coletadas ilegalmente pelo Alexandre de Moraes, entretanto coletadas, as provas levam a gente a isso. Reuniões que são absolutamente não republicanas com chefes das Forças Armadas para tocar um plano que envolvia fechar o TSE, dizendo que a urna tinha sido fraudada e eles não têm prova nenhuma disso. As próprias Forças Armadas falaram isso. Então tem esse ponto. O Bolsonaro estava com essa tentação. O que o sistema, que é podre, mas que é o sistema, falou? Temos que brecar isso. Então você tinha um problema concreto de um lado e do outro você tinha um sistema podre do lado. No fundo, se você perguntar para um apoiador do Bolsonaro que ficou na frente do quartel, e veja, as pessoas foram para frente do quartel por quê? O que o quartel faz numa democracia? Elas foram no quartel porque elas queriam que os militares agissem. Ninguém vai para frente do quartel pedir, por favor, faça uma consultoria, uma Não, auditoria. Bem, mas assim, para mim aquele movimento foi muito orgânico. Não, pera. Orgânico, ele foi porque as pessoas foram pra lá. Sim. Dito isso, a motivação das pessoas é em cima de um chamado que tem. E o chamado que tinha é, a urna foi fraudada, façam algo. O Bolsonaro vinha, minha caneta é pesada. O que ele quer dizer que a caneta é pesada? Quando ele falava da caneta, o pessoal ficava falando da caneta, é do tipo, ele vai fazer uma GLO, ele vai fazer uma intervenção, o famoso artigo 142, que essa turma ficou pedindo para ele fazer há muito tempo. Tá, mas você acha que o TSE, ele foi parcial durante as Ele foi eleições de parcial. 2022? O que eu quero te falar, Firmino, é que assim, essa raciocínio é muito importante. Mas aqui. e que todas aquelas vezes que tentavam calar o Bolsonaro? Mas pera. Pera aí, que não pode falar que o Lula fez isso. Foi absurdo. Não pode falar Fizeram que o Lula é amigo de não sei Fizeram quem. isso com o Brasil Paralelo também. Pois é, então, mas assim, você acha então que o TSE foi parcial em 2022? Acho. Só que é muito diferente falar que a urna foi fraudada. É esse o ponto, Firmino. Firmino, eu não posso pecar pela imprecisão. Eu tenho que ser preciso. Eu não tinha nada a ver com aquela briga. Eu não gosto do STF. Meu grupo político foi o primeiro a pedir ministro do STF de todo mundo. Contra o Marco Aurélio ainda no impeachment da Dilma. Eu fui aluno do Alexandre de Moraes. Eu fui aluno do Lewandowski. Eu conheço essas pessoas. Eu fui aluno, tive aula na faculdade de Direito da USP. Você é advogado? Não me formei. Larguei a faculdade e fui ser empresário. Tá. Mas eu estudei na melhor faculdade do Brasil de Direito e eu conheço profundamente essas figuras. Eu sei como eles pensam, eu sei como eles agem. Eu não gosto deles. Agora, eu tenho que entender quem é o Bolsonaro, eu tenho que entender quem é ele, o que ambos estavam fazendo e por que isso tudo foi uma desgraça para todos nós. O Bolsonaro não queria governar e o Bolsonaro tinha essas tentações. E a gente não pode negar as manifestações que eram chamadas. Tinha uma manifestação de 2021 que chamava Eu Autorizo. Autorizo o quê? Todos eles estavam falando. Autoriza que é uma GLO. Autorizava a ideia de um artigo 142, uma intervenção militar. Essas coisas estavam no vocabulário geral. E aquelas pessoas que foram mobilizadas aí para frente dos quartéis acreditavam que, após perder a eleição, a última coisa que restava era o Bolsonaro anular as urnas. Saiu, isso tem provas, do Palácio do Planalto, todas as discussões sobre aquela ideia de um argentino que falou que a urna foi fraudada e que aquilo era tudo mentira. E isso esquentou uma massa de pessoas a achar que o Bolsonaro faria algo. Pois bem, meu ponto com o Bolsonaro é, ali ele errou. E as pessoas que participaram deste conluio têm que sofrer punição, porque em qualquer democracia no mundo tem que sofrer punição. Mas se o Lula... Pera, deixa eu terminar o raciocínio. O TSE, é uma coisa, o TSE agiu com imparcialidade na parte de redes sociais. Com parcialidade, desculpa. Agiu. Eu tenho certeza disso. E o STF usava um inquérito ilegal para perseguir pessoas. Estamos nessa mesma página. O Bolsonaro, portanto, a meu ver, cometeu crimes? Cometeu. Ele teve um julgamento justo? Não. Veja como é difícil essa história. Você reconhece nulidade no julgamento dele? Inteira.
Eu reconheço nulidade das pessoas do 8 de janeiro. E eu não acho que sequer que o Bolsonaro foi responsável pelo 8 de janeiro. E vem cá, e você é a favor da anistia aos presos de 8 Eu de sou a janeiro? favor da dosimetria, que eu acho que é a melhor solução de todas. Mas você não acha que eles deveriam ser punidos por vandalismo só? Porque tá gravado. Entraram lá, depredaram, quebraram. Eu reconheço vandalismo ali, mas eu não reconheço atentado contra o Estado de Direito. Eu reconheço o atentado contra o Estado de Direito. Por quê? Porque, vamos lá. Vocês acham que eles tinham condição de fazer alguma coisa ali? Olha só, o que eles queriam, isso está demonstrado. Essas pessoas estavam, no geral, na frente dos quartéis. Primeiro que essas pessoas foram alvo também de um truque, tá? Nosso deputado Kim Kataguiri demonstrou, logo em 2023, ele teve acesso a e-mails que vazaram para ele. E ele tornou público na CPI que Flávio Dino, todo mundo tinha ciência de que haveria uma manifestação que poderia invadir a Praça dos Três Poderes. E eles não botaram nada, porque eles se entenderam, claramente, Flávio Dino, Lula, no dia da invasão, do dia 8, não tinha nenhuma autoridade da República lá. Como é que pode, no 8º dia de mandato do Lula, tá tudo vazio? O Lula também era Araraquara nesse dia. Todo mundo saíram fora, não botaram polícia legislativa, não botaram a polícia de Brasília, não botavam nada, nem guarda nacional, não botaram nada. Deixou tudo vazio para aquelas pessoas entrarem. Porque eles sabiam que se essas pessoas cometessem vandalismo, eles tinham a faca e o queijo na mão para prender não só essas pessoas, mas prender o Bolsonaro. Era uma armadilha. E aquelas pessoas caíram na armadilha. Aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. E aquelas pessoas acreditavam firmemente que ir lá fazer aquela, não só o vandalismo, mas tomar Brasília, ia mobilizar as Forças Armadas a agir a favor deles. Então era uma crença infantil que aquelas pessoas tinham. E quer ver o melhor exemplo dessa crença? A partir do momento que chegam os militares para prender eles aplaudem. Tem imagens das pessoas no chão, sentadinhas, os militares chegaram, eles agradecendo. Olha, chegaram os militares, que bom, deu certo. Então, fala-se muito de ter alguém ali fomentando, pessoas intrusas ali fomentando esse ataque. Você acredita nisso? Eu não tenho como dizer sim ou não, mas eu não tenho como negar que milhares de pessoas entraram dentro dos prédios públicos de maneira ilegal, vandalizaram aquilo. Então, se eu falar que foi um ou outro infiltrado, eu vou estar mentindo, porque foram milhares de pessoas que ainda entraram. Imagina assim, eu estou nos Estados Unidos, eu consigo invadir a Casa Branca. Eu vou falar, e com 2.000 pessoas eu invado a Casa Branca. Eu deveria saber que ia dar um problemaço para mim, em questão de segurança nacional, invadir a Casa Branca. Eu não vou culpar não, foi um cara lá que me induziu. Aquelas pessoas são adultas. Mas tudo bem, são adultos, foram induzidos, e mesmo assim você acha que foi atentado contra a democracia? Mas se não for, o que mais é um atentado contra a democracia? Mas, gente, você não tem um tanque, você não tem exército, não tem uma arma. Mas você tem que entender que você tem um bastão, você tem um negócio pra quebrar vidro. Mas você entende que na cabeça deles, o atentado contra o Estado de Direito deles, que estava sendo cometido, não era que eles iam fazer eles próprios uso da violência. Eles estavam mobilizando, de acordo com o plano deles, as Forças Armadas a fazer isso. Era um plano infantil. É óbvio que você não você não realiza um golpe de verdade fazendo aquilo. Materialmente, não. Mas o que é uma tentativa maluca de um grupo de pessoas que já estavam, vamos dizer, há meses na frente de um quartel, que já estavam malucas da cabeça. Aquelas pessoas estavam doidas. E eu preciso ter que entender isso dessas pessoas. Essas pessoas estavam doidas. E quem deixou elas doidas? Foi um monte de influenciador que ficou divulgando, olha, o artigo 142, não, agora vai agir, não, agora passou a 72 horas. Ficou um monte de, vou colocar aqui, influenciador picareta de direita, deixando aquelas pessoas malucas, porque dava audiência, porque dava grana, dava pra pegar doação, e aí aquelas pessoas ficaram malucas, e na maluquice delas elas cometeram um erro, que o governo Lula se aproveitou e deixou elas entrarem, e aí prendeu elas. Então, só que o ânimos dela, a intencionalidade delas, era fazer aquilo e mobilizar um golpe de Estado. É bizarro, porque é um golpe, vamos colocar aqui, bizarro. Eu não acho que o grande golpe, ou a grande tentativa de golpe, foi o 8 de janeiro. Na verdade, foram as tentativas do Bolsonaro antes de ir embora para os Estados Unidos. Mas vem cá, uma vez que a gente concorda que o TCE foi imparcial na internet, foi parcial na internet, que a gente concorda, você não acha que é questionável o resultado dessa eleição? Onde a balança não é igual? Olha só, eu acho que isso é um questionamento válido. Mas definitivamente você não pode chamar os chefes das Forças Armadas para fechar o TSE com base nisso. Não. Você pode, por exemplo, judicializar. E se judicializar e cair na mão de um STF que está agindo de maneira corrompida? Aí nós temos um problema político. Mas veja que existe um caminho, e o Bolsonaro não adotou o caminho.
Porque, veja, o Bolsonaro não adotou o caminho, o caminho oficial dele, dos apoiadores dele, dos influenciadores dele, não era o de questionar este elemento. Esse elemento foi um elemento menor no questionamento deles. O elemento principal é que a urna foi fraudada, que o resultado foi roubado. Eles nunca comprovaram isso. O Bolsonaro chamou as Forças Armadas para auditar as urnas, as Forças Armadas falaram, tá ok. As Forças Armadas fizeram o relatório delas. Então, só que aí, como ele não tinha esse material, ele quis levar as pessoas a crerem. E ele, o filho dele, Eduardo, divulgou com um argentino que chama Semedo, uma história de que a urna, ele conseguiu ver a fraude, era mentira. Pô, foi comprovado que era mentira. Então, o problema é, pessoas foram induzidas a acreditar que a urna foi fraudada. Você acredita na urna eletrônica? Eu não sou fã da eleitura eletrônica, só que agora eu tenho um partido político e agora eu tenho condição porque por lei, de poder ver, então, checar todo o processo e entender o funcionamento da urna. Isso vai acontecer? Isso já aconteceu. E não há, tecnicamente, meios de fraudar. Eu concordo com o método? Não. Eu sou a favor do voto impresso? Sim. Fui eu a favor do voto impresso quando o Bolsonaro estava falando? Não. Aí você fala, como assim? É confuso? Não é confuso. Quando o Bolsonaro falava a favor do voto impresso, o Bolsonaro queria criar clima, querendo falar que a urna estava fraudável. E não, objetivamente, melhorar o sistema eleitoral brasileiro. Como seria essa melhora? A melhora do sistema eleitoral brasileiro, ela tem que se dar em muitos termos. A começar pela própria ideia de que, olha o que eu vou falar aqui, não existe democracia no Brasil. A democracia no Brasil é uma piada. O principal problema democrático no Brasil não é sequer a urna. É que as pessoas, na hora de votar, especialmente pro legislativo, vendem o voto delas. A compra e venda de votos no Brasil é a base da democracia brasileira. Tá. E através de programas sociais? não, pior, compra e voto com grana mesmo. Tá. Você tá numa cidade pequena no interior do Nordeste, você vende hoje o voto de uma família para vereador tá R$700, R$800, às vezes você fecha R$1.000 para ter uma família. Tá. E depois, quando ele é eleito, ele vai trocando favores. Então, não existe democracia no Brasil. Então, a gente tem que ter uma mudança, uma reforma do sistema eleitoral gigante, que termina também no modelo da urna. Por que é sempre essa mesma empresa? Por que a gente não pode fazer implementos e mudanças, né, no modelo? Por que eles querem? Você viu que lançaram agora uma urninha, que é um boneco, o TSE lançou. É uma coisa constrangedora, como se eu tivesse que amar uma urna. Aquilo é só uma urna. Por que não discutir melhorias? Nós temos que discutir todas as melhorias possíveis nisso. Só que isso também tem que ser discutido o modelo democrático brasileiro, que é um modelo fictício. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25.000 ou um pouquinho mais de $4.000. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.